Olá, meus queridos e minhas queridas, nessa manhã louvamos ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, e que a bondade dele nessa manhã nos alcance e encha a nossa casa e encha o nosso ser. Eu profetizo a paz do Senhor sobre vocês nessa manhã, sobre a minha vida. Quero nessa manhã compartilhar com vocês 2 livros da Palavra do Senhor, um se encontra em Provérbios, os versículos, e o outro em Êxodo. Nessa manhã nós iremos falar sobre honra. Honra. A palavra de Deus fala que quem tem que dar honra a quem merece honra. E eu quero te perguntar nessa manhã, você tem honrado a quem merece honra? A primeira pessoa nessa manhã que nós devemos honrar é ao Senhor. E a segunda pessoa que nós devemos honrar nessa manhã são os nossos pais. Vamos para a palavra. Provérbios 3, versículo 9 e 10 vai falar bem assim. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É essa a promessa que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Honra o Senhor teu Deus, para que teus celeiros venham ser cheios e os seus lagares venham transbordar. Eu quero dizer nessa manhã que quando a gente honra Deus, Deus naturalmente ele vai nos honrar, porque Deus não deve nada para ninguém. Toda a honra, toda a glória nessa manhã seja para o Senhor. E muitas vezes, amado, a gente não é abençoado, a gente não é mais próspero, porque a gente não honra os princípios da Bíblia. Isso é um princípio bíblico no mundo espiritual. E aí você vai falar assim, missionária, mas tem gente que não honra a Deus e é próspero. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de muito além aqui da terra. Essas pessoas são prósperas aqui na terra, mas poucos herdarão o reino, ou talvez quase ninguém. Ele está falando para quem vai herdar o reino. Ele está falando para quem Deus tem compromisso com ele. Muitas vezes, amado, a gente quer ter compromisso com A, com B, com C, mas a gente não quer ter compromisso com Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que nosso primeiro compromisso é com o Senhor. Não é com o homem, porque o reino pertence a Cristo. O reino é do Senhor. O reino não é do ser humano. Então, essas pessoas que são prósperas, elas são sim. Porque a palavra de Deus fala que o sol brilha para todos. Mas a palavra de Deus fala que todos não irão para o céu. A palavra de Deus não fala isso. Então é uma diferença muito grande. E o que a gente não entende é justamente isso. Mas tanta gente não faz nada, tanta gente nem acredita em Deus. E é bem abençoado, é bem próspero, é bem disso, é bem daquilo. Mas eles não vão herdar o reino. A palavra de Deus fala que o reino são para poucos. São para os perseverantes, são aqueles que perseveram até o fim. Ele não fala que são para todos os ricos. A palavra de Deus não fala isso. Eu quero te dizer nessa manhã que a tua maior riqueza é a presença do Senhor na tua vida, na terra e no céu. O rico na terra vai ser rico na terra. Mas quem garante que ele vai entrar no céu? Agora, se eu e você não quebrar os princípios da palavra do Senhor, você pode ter certeza que nós iremos morar no céu e a gente vai se encontrar lá em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu vou ler Êxodo 20, versículo 12, vai falar: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A outra honra é os pais. Eu quero dizer nessa manhã que nós temos que honrar nossos pais. Só, queridos, que tem uns contextos familiares que é quase impossível a gente conseguir honrar o pai e a mãe. Mas eu quero te dizer nessa manhã que a palavra do Senhor, ela nos determina para que venhamos honrar nossos pais. Ele não está falando para mim nem para você que nós temos os melhores pais para honrar. Aqueles pais de excelência, aqueles pais que nos amam, aqueles pais que nos respeitam. A Bíblia não está dizendo isso. Só que, claro que é muito mais fácil a gente honrar quem nos ama, quem nos respeita. E os pais precisam respeitar os filhos, assim como os filhos precisam respeitar os pais. Se você, porventura, tiver um pai desrespeitoso, uma mãe desrespeitosa, ou até mesmo um pai que te violentou, que acontece muito isso, viu, amado, no meio do contexto familiar, você tem que pedir perdão a Deus e se revestir da presença, se revestir do amor de Deus, para que você venha perdoar o teu pai. Porque se você não perdoa o teu pai, você não vai entrar no reino. Aí é que está o problema. Porque seu pai te ocasionou um grande problema, um grande dor, um grande sofrimento. Mas a palavra de Deus não fala quais são os pais que vão ter que ser honrados. A palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então honra o pai, seja como for, honra a mãe, seja como for, porque é o Senhor que vai te honrar. Esses são os princípios da palavra de Deus que a gente não pode quebrar. Princípios no mundo espiritual. Aí você fala assim, missionário, como é que eu vou amar
respeitar e honrar um pai que fez isso comigo? Como é que eu vou amar uma mãe que fez isso, me desrespeitou, fez isso comigo? A palavra de Deus, queridos, não fala quem são esses pais, quais são esses pais, não seleciona esses pais. Fala, honra o teu pai e tua mãe. Ele não especificou quem são, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Você precisa honrar para que você venha ser próximo e abençoado e também herdar o céu. E nessa manhã, se você se encontra nessa condição de não conseguir honrar o pai, de não conseguir honrar a mãe, nem perdoar, se renda na presença do Senhor, porque você precisa honrar o teu pai e tua mãe, para que teus dias aqui na terra se prolonguem e você vai bem e seja bem sucedido e tenha sucesso juntamente com sua família. Porque mais esses princípios, na verdade, ele acompanha de geração em geração. Você não pode quebrar esses princípios, porque se você não honrar os seus pais, os seus filhos não vão te honrar. Se você não honrar os seus pais, os filhos dos seus filhos não vão honrar os teus filhos. Então, é uma sequência de geração em geração que precisa passar de um para o outro, isso que você precisa entender. Não importa o que seu pai fez com você, não importa o que sua mãe fez com você. Você precisa honrar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã, para que quando os seus filhos nascerem, eles vão te honrar. Se você bate no seu pai, se você bate na sua mãe, a probabilidade de seus filhos, quando crescerem, te bater é a mesma coisa, porque vai passando de geração em geração. Se você plantar sementes boas, essas sementes boas vão alcançar a sua geração. Agora, se você plantar sementes ruins, essas sementes ruins também vão alcançar a sua geração. E essa que é a diferença, porque o que os seus pais plantam, geralmente eles colhem. A probabilidade quando você tiver adulto, bater no seu pai, bater em sua mãe é muito grande, porque você recebeu isso quando você era pequeno, você só recebeu violência. Queridos, quem dá violência recebe violência, quem dá amor recebe amor. Então, se seus pais porventura foram violentos com você, não dê violência para seus pais, porque os seus filhos vão dar violência para você. Isso precisa ser quebrado no mundo espiritual e no mundo físico, para que você tenha paz e paz com abundância aqui nessa terra. Então honra primeiramente o Senhor com as tuas primícias, porque o Senhor fala que quando a gente nos honra com as primícias, Deus ele vai nos exaltar, Deus ele vai abençoar o nosso celeiro. A promessa do Senhor, vou tornar a ler para você, para que essas duas palavras fiquem fixadas no teu coração. Provérbios 3, versículo 9 fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a palavra de Deus fala que se você honrar Deus com suas primícias e a renda, toda a renda que entrar na tua casa, Deus abençoa o teu celeiro e vai transbordar de vinho os teus lagares. É a promessa do Senhor para mim e para você nessa manhã. Não é a promessa de carochinha, não é a promessa do pastor, não é a promessa do presidente. É a promessa do Senhor nessa manhã para a minha vida e para a tua vida. Honra o Senhor em primeiro lugar com todas as primícias e todos os bens que entrar na tua casa. E honra o teu pai e tua mãe. O resto, amados, é com Deus. Deus fala, Deus garante, Deus responsabiliza por aquilo que está na palavra dele. Vamos orar nessa manhã. Quero te desejar um dia de paz, um dia de alegria, um dia de renovo. E que a presença do Senhor não falte nem na minha casa, nem na sua. Soberano Deus, Deus de glória, Deus de poder, Pai querido, Pai amado, nessa manhã diante da tua presença, te rendemos graças, papai querido. Senhor, nos cobre com teu sangue, nos reveste com os armadores espirituais. Papai querido, papai amado, mais um dia diante do Senhor. O Senhor nos permitiu estarmos na tua presença. O Senhor nos permitiu respirarmos, estarmos de pé diante do teu altar falando com o Senhor nessa manhã. Muito obrigado, papai, por essa riquíssima oportunidade. Papai, cobre os teus filhos com teu sangue nessa manhã. Cobre as tuas filhas com teu sangue nessa manhã, Rei da Glória. Entra com um projeto de salvação em cada casa, em cada lar. Supre, papai, nessa manhã o celeiro dos teus filhos com toda sorte de bênção. Abra as portas de emprego que estão desempregados. E traga cura, papai, para os que estão enfermos. Porque, Senhor, sem saúde nós não chegaremos em lugar nenhum. Sem saúde, papai, nós não venceremos. Então, nessa manhã, papai, cura os enfermos que estão assistindo esses vídeos, que estão inscritos nesse canal. Entre em cada lar, entre em cada família, em cada residência. Que a paz do Senhor reine sobre essas pessoas. Que a paz do Senhor reine sobre mim, sobre vocês nessa manhã. E que não falte nas nossas vidas honra. Honra a Deus e honra aos nossos pais. Tenha um dia abençoado, um dia de paz. Eu desejo para você nessa manhã, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.